Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, farol de luz a iluminar a nossa evolução na Terra, que veio nos trazer leis divinas para que nos harmonizássemos com o Pai Criador. Se conosco, Jesus amado, verte seu olhar doce e misericordioso a todos nós, irmãos em humanidade, e que as infinitas bênçãos deste amor se espraiam por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles aflitos de toda sorte, no amargor, na tristeza, no desalento e na desesperança. Para que em seu nome, Senhor, corações misericordiosos envolvam a todos. Que as caravanas socorristas, arregimentadas pelo seu amor, mantenham a Terra no equilíbrio necessário para esse momento transitório. Benditas sejam, Senhor, aqueles corações amantíssimos que servem em seu nome. Onde quer que hajam corações aflitos, possam haver esperanças de um porvir de luzes. Ensina-nos, Senhor, a servir sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem e na caridade. Assim, amigos queridos, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é o suicídio e a loucura. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam em estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento, um desespero, uma revolta, uma indignação que é próprio da nossa ignorância espiritual. Aqueles que não sentem que a vida continua, eles eternizam o seu sofrimento naquele momento e concentram toda a sua força de revolta na indignação quanto às leis de Deus. Então, a mansuetude, a benevolência, são estados pacificados da consciência que aceitam melhor a lei de Deus em si. E aceitando a lei de Deus, nós estaremos sendo sempre convidados a estar com o próximo. Essa é a lei de Deus. Se a lei de Deus é o amor, nós não temos como amar estando sozinhos. E ontem começamos a falar sobre a questão de uma das características mais fortes que nos distanciam da lei de Deus, é o isolamento, que é muito diferente da solidão. A solidão é uma consequência do espírito que não é solidário. Então, ele é ensimesmado. Mas o isolamento é um ato intencional, né? É intencional porque não desenvolvemos ainda o gostar das pessoas.
E muitos de nós falamos, não, eu gosto de todo mundo, mas a pessoa lá e eu aqui. Então, isso é não gostar das pessoas. Então, uma das formas, porque estamos nos dirigindo a pais que têm filhos com tendências suicidas, as próprias pessoas que estão nas suas amarguras e trazem essas ideias, aqueles que conhecemos e estão à nossa volta e que estão nessa temática de profunda rebeldia em relação à vida, nós estamos nos dirigindo a estes de nós que não aprendemos a nos relacionar. E é por isso que a pessoa entra num estado de pânico da vida, que ela prefere muitas vezes desistir do que crescer, do que progredir, do que ser feliz. Mas você prefere ser feliz com as pessoas ou desistir sozinho? Muitas vezes a pessoa responde, prefiro desistir, que é o grau máximo da loucura, da perturbação do espírito perante. Não tem nada mais grave que nós fazemos perante a lei de Deus do que pôr término à nossa vida física. Não existe. É o grau máximo de transgressão. Então, nós trouxemos do livro Rumo Certo uma lição que nós vamos iniciar hoje, porque ela é profunda, complexa, e que são recursos que a doutrina espírita nos mostra para nós sairmos desse padrão de desistir. O próximo e nós. Esperas ansiosamente encontrar o Senhor. Em um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau da bendita aproximação. É um tropismo natural do espírito a busca de Deus, porque Deus nos permeia e está em nós. É um tropismo natural, mesmo que o espírito negue essa realidade. Ele busca, ele espera, dentro do seu nível de consciência. Um dia, segundo a figura dele, chegará à presença divina, mas não sem antes chegar primeiro ao próximo, porque o próximo é o nosso caminho para Deus. Mas quem é o meu próximo? Diz Emmanuel. Perguntarás de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável e o amigo íntimo no clima doméstico, porque isso nos parece óbvio, mas o pai, a mãe, os irmãos, os mais íntimos do lar, nem sempre nós os fazemos próximos. Porque nós buscamos ensimesmar-nos, voltar-nos para nós mesmos para atender os nossos caprichos pessoais, e nós ficamos reclusos, mesmo estando fisicamente na convivência, mas sem relacionamento. O estado máximo do isolamento é estar próximo fisicamente das pessoas, só que não trocar, não se relacionar, não construir e, portanto, não chegaremos a estarmos com Jesus. É muito importante nós todos pensarmos muito sobre isso. Se em nosso ambiente doméstico nós convivemos ou nos relacionamos. Porque aquelas pessoas que dizem, mas eu não gosto dele por causa daquilo, eu não gosto dela por causa daquilo, eu não gosto... Significa o quê? Que o espírito não aprendeu a amar o outro como ele é. E, portanto, ele vai ser infeliz. E o grau máximo dessa infelicidade pode levá-lo à desistência. Então, olha só. O próximo é igualmente o homem que nunca viste,
tanto quanto aquele que te fixa indiferente em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que exige, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. Então, onde quer que estejamos, que a iniciativa de ir para o outro seja nossa. Porque os maiores suicídios na Terra, os grandes desastres morais do planeta, aconteceram por dificuldades de relacionamento, ou de perdoar, ou de amar, né? São essas dificuldades que é uma gama enorme de temáticas que gera a desistência da vida física, da existência. Então, por quê? Porque esse espírito, ao longo dos séculos, não esteve com ninguém, verdadeiramente. Não permutou as suas energias, não fez construções verdadeiras e sólidas. Não fez. Então ele se sente vazio, sozinho, ensimesmado, se isolando do mundo. Tem um desenho mediúnico de Sacramento que representa bem isso que nós estamos trazendo, que é uma silhueta de uma pessoa encolhida, abraçando seus próprios joelhos, e ao redor dela filamentos escuros a enovelam como um novelo de lã. Essa é a imagem do espírito que está isolado. Ele está lá, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai na casa, mas ele não se relaciona. Ele fala com as pessoas, mas ele não desatou. E, portanto, quanto mais isolado, mais frágil. E quanto mais frágil, menos preparado para as provas. Mas as provas chegarão para todos. Então, ainda continuando, quem é o próximo, né? É a pessoa que te impõe um problema. Ela é o meu próximo. Ela impõe um problema verificando-te a capacidade de auxiliá-la. Então, ela é um problema ou ela é uma oportunidade? Ela chegou trazendo desafios, mas ela é a minha maior oportunidade de eu aprender a auxiliar. O próximo é quem te calunia, meditando-te a tolerância. É quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criança que te induz à tentação, testando-te a resistência. E o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo, que se sente incapaz de pedir-te o mais ligeiro favor. Mas até os nossos inimigos são os nossos próximos. Se o próximo seja inimigo, seja algoz, seja aquele que me induz às dificuldades, é através dele que eu vou a Deus. É dele que eu preciso para construir sentimentos. E de tal intensidade que ele passe a se beneficiar pelos sentimentos que nós desenvolvemos por ele. E isto é o motivo da nossa verdadeira felicidade. A felicidade não é a ausência de problemas, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas a felicidade real do espírito é quando ele vence a si mesmo. E ele se prepara para tudo na vida. Às vezes, o nosso próximo tem um nome familiar, que te soa docemente aos ouvidos. De outras vezes, é categorizado por ti à conta de adversário que não te aprova o modo de ser. Aqueles que não nos aprovam o modo de ser estão mostrando para nós o que os amigos não mostram. Em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida, que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade
e a oportunidade, a que se referia Jesus na parábola inesquecível. Então, aquelas pessoas que me chegam, elas me chegam por necessidade evolutiva, porque elas são para nós a grande oportunidade que eu tenho de ser um espírito bem-aventurado e feliz. Então, aqueles de nós que estamos no mundo, nos envolvendo com as questões dos relacionamentos mais profundos, estes de nós estamos a caminho de Deus. E, portanto, não ocorre nesse pensamento, por gratidão a Deus, pela bênção da vida, nenhum momento de romper com a existência terrena. E concluindo, diz assim o Emmanuel: isso porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém. Então, o samaritano deixou tudo e socorreu o irmão anônimo que passava. Mas o irmão tombado, no caminho de Jerusalém para Jericó, foi para o bom samaritano o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Se não fosse o homem caído, o samaritano não teria feito a boa ação. Então ele precisou que o homem caído fosse para ele uma oportunidade redentora. E onde ele demonstrou, pôs à prova, os tesouros que ele já trazia consigo mesmo e nem sabia. Então vamos refletir a estes de nós que estamos deprimidos, desistentes, nos abandonando, desconsiderando as oportunidades benditas, achando que a vida é uma dor eterna, quando a vida é uma bênção divina, onde nós estamos sendo aformoseados como alunos de uma escola superior, dessas escolas superiores bem intensas, que requerem do aluno tudo que ele tem, mas quando termina o curso, ele sai de lá experiente, ele sai de lá com amplas possibilidades, porque não desistiu nos primeiros degraus do caminho. Vamos refletir. Nós estamos compreendendo cada vez mais que o espírito, ele não progride espiritualmente se ele não avança no seu entendimento a respeito de Deus. Nós podemos avançar materialmente, nós podemos avançar intelectualmente, mas o espírito, ele anseia, para ele alçar voos espirituais, ele anseia um entendimento mais e mais profundo sobre Deus. E quando essa ideia de Deus é ainda muito primitiva e distante da verdade que nós já podemos viver, o espírito fica por longo tempo incrustado no materialismo. Então, nós trouxemos um texto intitulado Proteção de Deus. E esse texto, ele nos diz assim: clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura aparece nos dias de caminhos claro e céu azul. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Urge reconhecê-los nos lances
mais adversos. Isso é bem importante porque é relativamente fácil nós sentirmos a presença de Deus ou admitir a sua existência quando tudo vai bem, quando nada se contrapõe aos nossos interesses, quando nada sai de maneira que nós julgamos errada ou equivocada. É fácil a gente pensar nessas circunstâncias que Deus existe. Mas Emmanuel traz um entendimento mais profundo para nós. Ele diz assim: às vezes, o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração. Às vezes nós nos demoramos em processos de enfermidade, que nem sempre são gravíssimos, mas nos sentimos enfermos. E esses processos podem ser muito longos, podem levar toda uma etapa de uma existência. E nós reconhecermos que aquilo que nos limita, aquilo que nos causa dor, aquilo que não representa para nós uma felicidade, é a ação divina. E sendo a ação divina, intensificarmos ainda mais o nosso amor por Deus. Essa é a experiência de espiritualizar a existência. Porque uma doença de longo curso, ela traz um ensinamento. Se nós refletirmos com profundidade, é possível que nós possamos mudar os aspectos da personalidade que causou aquela doença. Porque hoje nós já aprendemos pela doutrina espírita, nós já aprendemos pelo que Eurípides trouxe para nós, que as doenças, elas retratam 100% das questões da personalidade que temos que mudar. E o que em geral nós fazemos? Ficamos correndo de médico em médico, de remédio em remédio, de terapia em terapia, nos enganando de que aquilo vai resolver o problema. Não vai. Porque se resolvermos o fluxo que escoa da personalidade enferma vai desaguar em outro ponto. A enfermidade vai sair dali e vai para outro canto. Por quê? Porque toda enfermidade, ela traduz um aspecto doente da personalidade. Se eu não enxergar isso, se eu não enxergar claramente o que causou isso, eu volto ao mundo espiritual com a matriz, para gerar, na próxima existência, na idade que eu estou, a doença outra vez. Limitações novamente. Então, quanto tempo a gente vai demorar para querer entender isso? E vamos ainda dizer mais, que uma mudança severa no aspecto da personalidade, que nós identificamos que é o autor da doença,
pode trazer a saúde de volta. Como que, entre milhões de aspas, um milagre. E aí nós vamos ver exemplos numerosos em toda a humanidade. Em toda a humanidade. Inclusive, Jesus nos mostrando isso quando atuou, curando leprosos, paralíticos, obsediados e assim por diante. Então, quando Jesus, na sua ação magnética, sentia que aquele espírito tinha condições de receber aquela, entre aspas, e milhares de aspas, cura, ele drenava aquela carga emocional, aquela carga perispirítica, aquela carga mental daquele espírito, limpava aquele corpo físico daquilo que o deixava enfermo e dizia: vai e não voltes a pecar. E o que é isso? Vai e não voltes a pecar. Vai e não volte a ser o mesmo. Não pense mais da mesma forma, para que o pior não te aconteça. Então, quantas vezes, vamos pensar sobre isso, quantas vezes a gente faz uma cirurgia, retira o tumor, conserta um pedaço, faz uma coisa, não demora nem tanto tempo, volta. E aí a gente diz: mas foi o médico. Ah, mas é a genética. Mas nunca vamos na causa. Então esse momento da humanidade é: ou eu olho para mim mesmo e mudo, ou vou perpetrar doença. E aí Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai permitir, porque Ele não estabelece isso em nós. A doença é algo criado por nós mesmos. Vai permitir o prolongamento da enfermidade para nos salvar, para nos levar a reflexões profundas. É Deus em nossa vida se manifestando. Presta atenção no que você pensa, como você elabora o seu pensamento e muda. Deixe daquilo que já não é mais para ser pensado e nem vivido. Então, nesse texto, Emmanuel vai dizer que a presença de Deus, ela se manifesta através da doença de longo curso, das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciações ou loucuras. Então, quantas vezes, se uma pessoa não tivesse na cama, se ela tivesse no seu pleno estado de desenvolvimento, de ação na vida, se ela não estaria intensificando tudo aquilo que é para ela mudar? Melhor na cama. Porque é uma forma que a misericórdia tem de não permitir que a nossa loucura na forma de pensar e ser avance e nos comprometa ainda mais. Ainda mais. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço ou pela
suspensão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós a afeição de corredores para a morte prematura. Então, Deus, nosso Pai, retirando privilégios para que nós não avancemos para o suicídio indireto. Morte prematura é suicídio indireto. Morrer antes da hora é suicídio indireto. Todos nós vamos morrer, graças a Deus, né? Vamos renovar. Graças a Deus, vamos retornar ao mundo espiritual, vamos rever os nossos feitos, vamos nos aprimorar, vamos fazer novos planos de amor, nos reunirmos outra vez. Tudo isso é uma bênção. Mas antecipar é algo bem grave. Então Deus, na sua infinita bondade, sequestra, num determinado momento, regalias que temos, porque elas também fazem parte, para que não incorramos de novo em momentos de loucura, de antecipar a nossa ida. Então, a lição é longa, amanhã continuamos, para que mantemos o nosso pensamento em profundas reflexões. Estamos doentes? Deus agindo em nós, com certeza. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento que nos encontramos na Terra, em que a dor nos convida a repensar no quanto estamos necessitados da família, dos amigos, o quanto estamos necessitados da fraternidade, de ombrearmos uns com os outros, do quanto, Senhor, necessitamos do seu amor, do seu amparo, para que a nossa existência se estabeleça na terra, a ponto de nos conduzir a Deus, nosso Pai, como o Senhor nos ensinou. Que tenhamos a coragem de viver como os seus preceitos e seguirmos os teus passos no caminho luminoso que o Senhor abriu para toda a humanidade da terra. Sejamos nós os espíritos a nos debruçar as causas que viemos viver na terra, nos tornando amigos dos amigos, companheiros de jornada, que possamos nesta existência, Senhor, nos tornarmos espíritos melhores. Fortalece-nos, revigora-nos o ânimo e faça de nós instrumentos do seu amor na terra. Rogamos nesse instante, Senhor, que os bons espíritos que nos amam possam socorrer nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs e de todos os corações que nos ouvem, que nesse instante rogam pelos seus familiares, pelos seus amigos, que esta equipe socorrista possa visitá-los, envolvê-los com saúde, com paz, com bom ânimo, com vigor. 1000 vezes obrigado, Senhor,
pela sua presença, pelo seu amor. E rogamos nesta hora a Ismael, este espírito que Jesus destacou, para amparar o Brasil, para fazer desta nação a pátria do Evangelho, com a cooperação de todos nós, que onde quer que estejamos, ofereçamos do que temos de melhor. Sejamos honestos, operosos no bem, dispostos à verdade. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.